Deus, não se aflija, receba paz para o seu coração e para a sua vida. Eu vou fazer uma oração, na sequência o pastor Gilberto fará outra oração, estaremos intercedendo pelos pedidos, pelas famílias, estaremos intercedendo pelas autoridades, pelos profissionais de saúde, e nós vamos colocar na presença de Deus você e a sua família. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, digno de louvor e adoração é o Teu nome para todo sempre. Te bendizemos e Te adoramos agora, neste momento, porque o Senhor tem cuidado de nós. Vivemos tempos difíceis, o mundo está em aflição, mas o Senhor disse para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, e esta vitória é dada a nós pela fé, em nome do Senhor Jesus. Pai, visite agora todos os lares, todos os corações, todas as famílias que estão conectadas conosco nesse culto de oração. Se tem alguém que está clamando por um milagre, se é da tua vontade, Senhor, se é tempo de cura, se é tempo de milagre, manifesta o teu poder, Pai, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. Tu abristes o mar vermelho, o Senhor curou os cegos, os paralíticos, o Senhor ressuscitou, e a tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abençoe aqueles que estão enfermos, os que estão infectados por esse vírus ao redor do mundo. Tenha misericórdia, Senhor. De maneira especial, abençoe a irmã Leni, essa tua filha que está sofrendo, que o Senhor possa dar um toque de restauração na vida dela, sobretudo cumpra a sua vontade, o seu propósito sobre essa tua serva. Todos aqueles também que estão em tratamento de saúde, ó Pai, Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, por favor, tenha misericórdia. Abençoe o culto dessa noite, unja os lábios do Teu servo mais uma vez, e que a Tua palavra venha com poder e autoridade sobre nossas vidas. Abençoe o pastor Gilberto, abençoe o distrito do Tijucal, abençoe o distrito Bosque da Saúde, abençoe o distrito Porto, abençoe Teus filhos e filhas nesse vasto estado do Mato Grosso, no Brasil e no mundo, e nos ajude, Pai, a perseverar até que Cristo volte, a fim de recebermos a coroa da vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Excelso Deus, nosso grandioso Pai, continuando na Tua presença, mais uma vez nós rogamos a Ti que o Senhor estenda Teus braços de amor sobre cada um de nós. O Senhor reconhece o mais profundo da vida dos Teus filhos aqui nesta terra, e o Senhor sabe o que temos passado neste mundo, Deus. Mas nós confiamos na Tua graça e na Tua misericórdia. E ao abrirmos a Tua palavra nesta noite, Deus, mais uma vez, o Senhor possa nos abraçar de uma maneira muito especial e que nós possamos entender de que a nossa vida neste mundo é só um pouco mais. Em breve viveremos na eternidade, onde jamais seremos surpreendidos por situações como essas, mas que a Tua mão esteja conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Como já foi dito, nós estamos distantes um do outro, mas ao mesmo tempo perto espiritualmente. E eu gostaria que nesta noite você mais uma vez sentisse o abraço de Jesus, que mais uma vez Jesus alcançasse você de uma maneira muito especial, e mesmo vivendo uma situação como essa, você possa encontrar esperança nas Sagradas Escrituras. Eu convido a todos, neste momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Eu gostaria de conduzir você nesta noite através de um testemunho de um personagem da Bíblia muito conhecido e de sua importância para os dias atuais a quais nós estamos vivendo. Estevão. Capítulo 6 de Atos, do verso 8 em diante. O texto diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que lhe falava. Então, subornavam os homens para que dissessem:
ouvimos que proferir palavras contra Moisés e contra Deus, e provocaram o povo, os anciões, os escribas, investindo com ele, e derribaram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e a lei de Deus, porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viu-se o seu rosto como o rosto de um anjo. Até aqui. Todos vocês conseguiram perceber de que Estevão era um grande líder, um grande pregador, um homem que tinha um objetivo na sua vida a respeito de onde ele gostaria de chegar. Se você começar lendo desde o verso 1, você vai perceber que ele foi chamado para uma determinada função, para ser diácono da igreja. Mas o interessante, meus queridos, que ele não se contentava em apenas com aquilo para qual ele foi chamado. Era um homem que fazia um pouquinho mais. Era um homem que andava a segunda milha. Era um homem que tinha o trabalho muito bem assim, diante dele. O que ele precisava fazer, não tinha dúvida disso. Era um excelente pregador, ajudava as pessoas. Então eu posso dizer para você de que o mesmo Espírito que acompanhou os discípulos é o mesmo Espírito que acompanhou Estevão na sua jornada. Assim como eu e você, ele teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, foi batizado, ouviu uma promessa de um Deus maravilhoso, e foi por isso que ele tomou essa decisão, se uniu ao cristianismo, se batizou na igreja e se tornou um grande líder. E ele foi se destacando entre os demais. Na comunidade ele foi se tornando conhecido, pregava muito bem, manejava muito bem a palavra de Deus. Mas você consegue perceber que esse mesmo texto vem nos dizendo que algumas pessoas se levantaram contra Estevão e montaram para ele uma situação a qual ele pudesse cair. Mas o interessante, meus queridos, que nós percebemos que Estevão era um pregador da palavra de Deus. Em nenhum momento ele pregou contra aquilo que Deus lhe havia ensinado. Ele pregava corretamente as leis de Moisés, ensinava para as pessoas de que Jesus era o Salvador, e ao mesmo tempo, alguns não se contentaram com isso, se levantaram contra este homem, com falsas testemunhas, com pessoas que foram usadas pelo inimigo de Deus. Você já deve ter ouvido uma expressão que diz assim: quando o diabo não vem, ele envia os seus secretários. E foi o que aconteceu com Estevão. Algumas pessoas se levantaram contra este homem, porque ele estava pregando a palavra de Deus. Ele estava dizendo para as pessoas a respeito do poder de Cristo Jesus. Mas, meus queridos, logo foi montado um julgamento. Lá estava Estevão. Logo em seguida, tudo estava programado. Enfim, começava um falso julgamento contra este homem de Deus. Mas quando você chega no capítulo 7, você percebe de que Estevão, ele montou a sua própria defesa. Ele não precisou que ninguém fosse lhe defender. Ele se tornou o seu advogado. Mas quando você chega no final do verso 15, você percebe uma expressão que diz assim: de que o seu rosto brilhava como de um anjo. Você se lembra quando Moisés desceu do monte Sinai? Por estar na presença de Deus, ao retornar para o meio do povo, o seu rosto brilhava. Basicamente foi o que aconteceu com Estevão. O seu rosto brilhava, porque ele estava na presença de Deus. Enfim, diante da situação que nós temos vivenciado neste mundo, Deus tem levantado pessoas para poder testemunhar a respeito do seu amor, para testemunhar a respeito da sua palavra,
para testemunhar a respeito da sua graça. E diante da situação que o mundo está vivendo hoje, eu não tenho dúvida de que Deus levantou você e a mim para sermos testemunhas vivas do seu poder. E para isso, meus queridos, eu preciso entender de que mesmo tendo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, mesmo vivendo na presença de Cristo, você consegue perceber de que as dificuldades chegam até nós. Com Estevão não foi diferente. Era um homem consagrado a Deus, era um homem que manejava bem a palavra de Deus, era um homem que tinha a responsabilidade para com o dever que lhe foi lhe dado, fazia muito bem aquilo a qual ele havia colocado dentro do seu coração. Mas consegue ver que mesmo estando na presença de Deus, este homem ele foi perseguido, este homem ele foi chacoalhado, este homem sofreu com a tempestade do mundo, com a inveja de outras pessoas. Talvez nesta noite eu esteja falando para alguém que esteja vivendo uma situação crítica na vida, e você tem se perguntado, tem se questionado justamente: Senhor, por que eu? Diante dessa situação, como já foi dito, alguns já estão passando por dificuldades, porque não podem ir trabalhar, como não conseguem sair de casa devido à situação que está diante de nós, e você tem olhado mais para as dificuldades, ou quem sabe você tem visto a situação a qual você irá passar, ou que já está passando, e tem se perguntado: Senhor, quando isso vai acabar? Quando isso vai terminar? Ah, meus queridos irmãos, o que me surpreende muito, o poder do testemunho que Estevão, naquele momento, demonstrou, não só para as pessoas que estavam ao seu redor, que montaram aquele falso julgamento, mas para o seu próprio povo, que havia abandonado Jesus, que desprezou João Batista como sendo aquele que iria abrir o caminho para Jesus Cristo, e logo ele, um jovem promissor, cheio de vida, que estava diante de uma situação totalmente difícil. Mas se você continuar lendo a partir do capítulo 7, você vai perceber de que Estevão montou a sua própria defesa. Em nenhum momento ele se preocupou com a acusação que estava tendo. Em nenhum momento ele se preocupou com os adversários, porque ele confiava em Deus. E ele sabia de que nada ali poderia acontecer se não tivesse a aprovação de Deus. Quando você lê o capítulo 7, você percebe de que a mesma expressão de que você vê no verso 5 do capítulo 6, um homem que transbordava o deslumbre de Jesus Cristo, é o mesmo que você encontra no capítulo 7. Ele continua mantendo essa serenidade, ele continua mantendo ainda a confiança, a perseverança. Você consegue perceber que ele consegue manter uma calma diante dos adversários, diante da situação a qual nós estamos vivenciando neste mundo. O que eu e você precisamos, como filhos de Deus, é manter a calma, manter a tranquilidade, porque as pessoas precisam ver Cristo através de nós. As pessoas precisam conhecer Jesus através do nosso testemunho. E neste momento é a oportunidade que nós temos para poder testemunhar para as pessoas a respeito daquilo que Jesus tem feito entre nós. Eu não tenho dúvida, meus queridos, que diante do desespero do mundo, diante do desespero das pessoas, você, tendo uma confiança em Cristo Jesus, tem dito para as pessoas de que o seu Deus é maior, de que o seu Deus é o Deus do impossível, de que o seu Deus é o Deus capaz de colocar vida onde não há vida, salvação onde não há salvação, esperança onde não há mais esperança. São essas palavras que eu encontro na história da vida de Estevão. Diante da acusação, até mesmo diante da morte, ele consegue manter uma serenidade da esperança em Cristo Jesus. Quando você chega no capítulo 7, a partir do verso 54, nós encontramos uma expressão. Estevão, neste momento, diante da falsa acusação, diante da situação a qual ele acarretava, ele continua dizendo para os seus acusadores quem Deus é. Diante das pessoas, ele continua exaltando Jesus Cristo,
falando a respeito da bendita esperança, até que chegou um momento, ninguém suportava mais ouvir a voz de Estevão. Nem sequer havia recebido ainda a sentença, não havia saído ainda, mas eles não aguentavam mais ouvir a voz de Estevão, não aguentavam mais olhar para o rosto de Estevão, não aguentavam mais ver Estevão. E neste momento, aquele grupo que estava ali se dirigiram em direção a este homem e terminaram pegando este homem à força e lhe sentenciando à morte. E neste momento, meus queridos, Deus, Ele abre o céu diante de Estevão. Ele abre o céu diante de Estevão. É isso que você vê a partir do verso 54 do capítulo 7. O verso 56 diz assim: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Você consegue perceber o que Deus havia preparado para Estevão? Estevão tinha todos os motivos, diante daquela situação, dizer para aquelas pessoas: a partir de hoje eu não professo mais o cristianismo, a partir de hoje eu não falo mais a respeito de Jesus, a partir de hoje eu não reconheço Jesus como mais meu Senhor e Salvador, e passar a viver do outro lado. Ele poderia tomar esta decisão, ele tinha esta opção na vida, de escolher outro caminho e negar Jesus. Mas você consegue perceber que ele não fez isso? Você consegue entender o comprometimento que ele tinha com Jesus Cristo? De que ele não iria abandonar Jesus? De que ele iria confessar a respeito de Jesus até os últimos dias da sua vida? E a sentença que ele recebeu foi a morte. Mas diante da morte, Deus neste momento baixa o céu até este homem e permite com que ele veja o céu. E ele neste momento descreve o céu, dizendo de que viu Jesus. Ah, meus queridos, talvez o inimigo tenha vindo pessoalmente à sua vida. Ele não tem enviado secretários, ele tem vindo pessoalmente. Você consegue perceber a dificuldade? Você resolve uma questão hoje de saúde, amanhã é uma outra questão financeira. Você resolve uma questão, amanhã no dia seguinte é outra situação. E a sua vida tem sido isso. Ou quem sabe você tem sido bombardeado, tem sido jogado de um lado para outro, e tem se tornado como se fosse uma peteca, e você tem se perguntado, você tem se questionado: Senhor, por que justamente eu? Que tenho sido fiel a Ti, que tenho honrado o Seu nome, que tenho exaltado a Ti diante das pessoas. Estevão poderia ter dito o mesmo: por que eu, Senhor? Por que eu? Quando alguém falou de Jesus para ele, ele compreendeu muito bem a respeito de quem era Jesus. Ele não teve dúvida disso. E foi por isso que ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi por isso que ele tomou a decisão de ser um filho de Deus, de honrar a Deus. Mas mesmo estando na presença de Deus, ele foi açoitado, ele foi atingido, ele foi chacoalhado, ele foi bombardeado. Mas Deus não permitiu com que aquele pensamento negativo, Deus não permitiu com que ele se sentisse só, Deus não permitiu com que ele olhasse para si. Deus apenas naquele momento olhou para Estevão, dizendo: filho, eu quero que você olhe para mim neste momento, apenas para mim. Não olhe para as pessoas que estão ao seu lado, olhe apenas para mim. Eu quero que você veja o céu. Ah, meus queridos, que alegria que Estevão teve nos últimos momentos de vida, ver Jesus e acima de tudo poder contemplar o céu. Eu convido você nesta noite, diante da situação a qual o mundo tem vivido, a ser uma testemunha viva de Cristo.
exaltando Jesus Cristo diante das dificuldades, diante das situações que vêm até nós. Nós não podemos nos esconder neste momento. Eu preciso dizer para as pessoas a respeito de quem Jesus é. Mas eu sempre digo uma coisa: se tem uma coisa que nós não queremos passar, é por dificuldade na vida. Queremos viver uma vida calma e de preferência tranquila. Não é assim? Sem altos e baixos. Queremos viver a mesma tranquilidade do ano passado e assim sucessivamente. Mas há momento na nossa vida que Deus nos chacoalha. Há momento na nossa vida que Deus mexe com a nossa estrutura. Há momento na nossa vida que Deus mexe com a nossa casa. Há momento na nossa vida que Deus mexe com a nossa espiritualidade. Como nós estamos vivendo agora. Estamos distantes um do outro. Mas há momento na nossa vida, meus queridos, que Deus ele vem pessoalmente para nos chacoalhar e nos dizer: filho, não temas os desafios deste mundo. Não temas os desafios deste mundo. Como eu havia dito, se tem uma coisa que nós não queremos passar, é por dificuldades na vida. Mas em que momento você vai dizer para as pessoas quem Jesus é? Quando tudo está bem na sua vida? Quando você está vivendo uma vida tranquila? Quando você não precisa de mais nada? As pessoas precisam ouvir a respeito daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Então eu sempre digo que quando Jesus nos chacoalha, quando Jesus nos balança, é para que eu e você saiba de que Jesus está nos dizendo algo, de que Jesus está falando a nós, dizendo: filho, tem alguém que precisa ouvir a respeito de mim. Mas essa pessoa que precisa ouvir a respeito de mim, somente você é quem pode dizer para ela. E é neste momento, meus queridos, que você se aproxima dessa pessoa com um evangelho poderoso, com uma graça maravilhosa, com uma mensagem poderosa. E quando alguém falar a respeito para você a respeito da situação que está vivendo, você vai poder dizer: eu entendo, eu sei. Porque um dia eu estive lá. Eu compreendo muito bem. Eu te entendo muito bem. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: Jesus neste momento tem algo para poder te dizer. E o que me chama muito a atenção é que quando você chega no verso 60, este mesmo homem que estava sendo apedrejado, este mesmo homem que estava morrendo, este mesmo homem que estava sentindo a dor na pele por estar ali naquele momento, este mesmo homem basicamente usa as mesmas palavras que Jesus usou, suplicando a Deus que não leve em consideração o pecado daquelas pessoas. É o mesmo, ele está dizendo: Senhor, diante de tudo o que tem acontecido comigo, eu gostaria que apenas o Senhor passasse uma borracha e apagasse tudo. Não leve em consideração a ignorância dessas pessoas. Ah, meus queridos, é neste momento que eu entendo a graça. É neste momento que eu compreendo o que o ser humano é capaz de se tornar quando ele se torna um instrumento nas mãos de Cristo. É neste momento que nós compreendemos a graça de Jesus Cristo. É neste momento que nós compreendemos o amor maravilhoso de Jesus. Eu volto a dizer novamente: Estevão poderia ter ido para um outro caminho, mas ele escolheu, até os últimos dias da sua vida, dizer para as pessoas quem Jesus é. Estevão deu um testemunho que fez a diferença, não somente na sua geração, como também em outras gerações. E eu estou aqui nesta noite apenas para dizer para você que quem sabe tem sido chacoalhado pelo inimigo, tem vivido como uma peteca, tem sido jogado de um lado para o outro, ou quem sabe tem se questionado: por que eu, Senhor? Por que eu? Estevão poderia dizer o mesmo, mas neste momento
Ele confiou na graça maravilhosa de Cristo Jesus. Eu quero que vocês saibam, meus queridos, de que Jesus, Ele não precisa deste corpo para nos dar a vida. Ele não precisa de um fio de cabelo para nos identificar. Ele não precisa de uma gota de sangue. Ele tem poder do nada para nos devolver a vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E nesta noite eu gostaria que você compreendesse de que Jesus precisa de mim e de você para testemunharmos a respeito do seu amor, mesmo diante de situação a qual foge do nosso controle, a qual nós temos vivido. É o momento oportuno que nós temos para dizer para as pessoas quem Jesus é. Permita que Jesus use você. Permita com que Jesus transforme você em um instrumento. Permita com que Jesus faça a diferença por intermédio de você. A única coisa que Jesus espera de nós é que sejamos testemunhas vivas do seu poder. As pessoas precisam ver Jesus Cristo por intermédio de nós. E por último, meus queridos, quero deixar a última parte aqui para vocês. Estevão testemunhou de uma bendita esperança que era viva dentro do seu coração, que só ele conseguia ver e mais ninguém. Uma certeza que estava viva dentro do coração dele. Ele não permitiu com que esta chama apagasse dentro do seu coração. E foi por isso que ele foi fiel até a morte. Talvez você, diante das notícias, diante dos fatos que têm chegado até nós, de pessoas que estão perdendo a vida, a tendência é nos paralisarmos, ou quem sabe perder totalmente a força e ficarmos onde nós estamos. Eu estou falando de algo espiritual, mas você consegue perceber que as pessoas estão descendo a sepultura sem esperança de salvação. As pessoas estão perdendo a esperança diante do que tem acontecido no mundo. As pessoas têm confiado cada vez mais um no outro e menos em Jesus. Essa é a oportunidade que Jesus tem colocado diante de nós. Eu não tenho dúvida de que essa situação que tem acontecido no mundo é Jesus nos dizendo: o fim está próximo. O fim está próximo. Mas em breve eu voltarei para poder levar os meus filhos. Mais uma vez eu convido você, assim como Estevão, poder contemplar o céu, poder permitir com que Jesus abra o céu diante de você, e mesmo diante da situação, você consiga ver Jesus Cristo. Mas para isso, meus queridos, eu preciso a cada dia dizer para mim mesmo quem Jesus é. Eu preciso dizer para mim mesmo quem Jesus é. E através das Sagradas Escrituras, nós podemos ver de que Jesus continua sendo Deus. No momento de escuridão, nosso Senhor Jesus Cristo ainda brilha. E Ele convida a mim e a você para sermos luz para este mundo. Existe um cântico que eu gosto muito, muito, que é cantado pelo Prisma, que diz assim, de que a graça é um ponto de encontro, onde todos se ajuntam, se achegam. Chegou o momento, meus queridos, mesmo distante, nos achegarmos a Cristo Jesus e confessarmos para o mundo de que Ele é o nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu não sei o que tem passado na sua vida, não sei a dificuldade que você tem enfrentado, ou a preocupação que você tem, mas eu vim aqui nesta noite apenas acalmar o seu coração, apenas dizer para você de que Deus é maior do que qualquer dificuldade que o mundo possa vivenciar.
Entregue a sua ansiedade ao Senhor. Confia nele e tenha certeza de que Ele vai fazer por nós aquilo que, como ser humano, nós não temos condições de fazer. Que mais uma vez Deus continue nos abençoando e que a sua mão esteja estendida em direção a nós. Que a graça de Jesus nos alcance. Este é o meu desejo e a minha oração para você nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém? Louvado seja Deus, porque a graça de Jesus nos alcançou. Aliás, a infinita graça do nosso Deus alcançou a mim e alcançou você. Adoremos juntos infinita graça. É o número 192 do Inário Adventista. Principalmente diante do que nós temos vivido neste mundo. Oremos todos. Bendito Deus, nosso grandioso Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque quando nós abrimos a Tua Palavra, nós encontramos a esperança para a nossa vida. O Senhor reconhece o mais profundo de cada coração. E mais uma vez, eu quero colocar diante do Teu altar os pedidos que foram mencionados nesta noite, Deus. Aqueles que estão perto e aqueles que estão distantes também, Deus, em outros países. Que a Tua mão seja estendida até eles. E se há alguma dificuldade, ó Deus, que só o Senhor sabe, dá-lhe a certeza, dá-lhe a confiança, Deus, de que Tu és o nosso Deus. Mas se há alguém em nosso meio, Pai querido, que tem sido bombardeado, que tem sido chacoalhado, que tem sido jogado de um lado para o outro, que o inimigo tem vindo pessoalmente, que tem colocado enfermidade, mais enfermidade, dificuldade, mais dificuldade, ou até mesmo tem perdido a esperança, Deus, que neste momento, assim como o Senhor abriu o céu diante de Estevão, que mais uma vez
esta graça possa se repetir novamente. Que o Senhor abra o céu diante deste filho, Deus, e que ele possa contemplar o céu por intermédio da fé, Deus. Que essa pessoa possa ver Jesus Cristo. E mesmo que esse corpo seja bombardeado, mesmo que esse corpo seja chacoalhado de um lado para o outro, que cada um tenha certeza, Deus, de que o Senhor não precisa deste corpo para nos dar a vida, e que o Senhor tem poder para devolver a vida do nada. Mas acima de tudo, ó Deus, a nossa alegria é poder ver a Ti face a face. Já estamos cansados deste mundo, ó Deus, onde nós somos bombardeados e situações e mais situações vêm até nós. E como nós estamos vivendo, nem sequer temos a oportunidade de estarmos juntos para compartilharmos a nossa esperança e ao mesmo tempo abraçarmos um ao outro. Mas que neste momento cada um possa se sentir abraçado por Ti. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua graça se renova a cada manhã. Obrigado porque o Senhor não esquece dos Seus filhos aqui nessa terra, mesmo passando por situação difícil, assim como passou Estevão. Que mais uma vez o Senhor nos acompanhe, que mais uma vez o Senhor nos abrace, que mais uma vez o Senhor nos dê uma boa noite, e que mais uma vez, ó Deus, tenhamos esta certeza de que o Senhor aqui está conosco. Nos entregamos nas Suas mãos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que tenha todos uma boa noite, uma feliz semana e que Deus os abençoe.